Bom, estamos de volta e vamos falar agora da seleção dos extintores. Então aqui, senhores, nós vamos tratar como escolher o melhor equipamento, o melhor extintor para dar início ao controle e combate ao princípio de incêndio. Os extintores eles são considerados EPCs, ou seja, equipamentos de proteção coletiva, e deve ser manuseado por pessoas bem treinadas, pessoas que realmente sejam preparadas para isso. Por isso que é tão importante, associado a esse treinamento, um treinamento prático, para você aprender a manusear esses equipamentos. Existem diversos tipos de extintores e nós vamos ver aqui alguns deles. Tá? Então vamos lá. Agentes extintor são produtos químicos usados na prevenção e extinção de fogo e na supressão, inertização ou supressão do oxigênio no ar atmosférico. Habitualmente são utilizados através de um equipamento especializado, móveis ou fixos, com a finalidade de projetar os mesmos contra o fogo ou no ambiente, a fim de prevenir, combater, suprimir incêndios ou explosões. Eu gosto muito de reforçar algo aqui que é o extintor é para princípio de incêndio. Quando o incêndio ele foge do controle, ele se torna quando um princípio de incêndio foge do controle e se torna um incêndio, fica difícil de você controlar. Algo que você nunca pode esquecer é que primeiro é a sua segurança. Primeiro a sua segurança. Depois a gente avalia se realmente tem como contribuir, se algo pode ser feito. E se você chegar à conclusão que é seguro, aí sim você dá continuidade na execução e vai combater esse princípio de incêndio. Temos sempre maiores chances no princípio de incêndio, por isso a importância de estarmos bem treinados. Os agentes extintores mais conhecidos e utilizados para a prevenção de combate ou supressão de incêndios são água, espuma, dióxido de carbono, que é o CO2, hidrocarbonetos halogenados e o pó químico. E hoje existe o pó ABC, que é um extintor que ele pode ser utilizado em qualquer tipo e em qualquer classe de incêndio. A terra e a areia também são utilizados como em focos de incêndio. Existe essa possibilidade, mas como nós tratamos aqui indústria, empresas, nós vamos sempre estar preparados com os adequados, com os extintores adequados, com os equipamentos adequados. Extintor de água, então o que é o extintor de água? É água pressurizada. Qual que é o princípio do funcionamento dele? O gás propelente, que é o CO2, ou seja, o CO2 ele é utilizado simplesmente para criar uma pressão para a água sair. Por isso que é o extintor de água pressurizado. Então pode ser tanto CO2 como pode ser nitrogênio, armazenado em um cilindro adaptado ao corpo do extintor, que pressuriza o reservatório de água e aí nós conseguimos ter uma pressão e dar início ao combate ao incêndio, que onde ele é mais utilizado, o extintor de água? Classe A. Incêndio classe A. Perfeito? Procedimento para utilização e combate. Aproxime-se do fogo, sempre a favor do vento, pressurize a ponta, pressurize e aponte o mangotinho para a base do fogo. Então aqui nós temos um exemplo, tá? O mangotinho, você vai direcionar isso para o incêndio. Vamos ter vídeos para elucidar isso também, fique tranquilo. Posicione-se aproximadamente a 8 metros do fogo, sempre a favor do vento. Ande na direção do fogo, do foco do incêndio e descarregue o agente extintor de forma de leque. Então você vai fazer movimentos desse tipo, para que você consiga ali atingir todo o ponto. Você nunca vai jogar nas labaredas, você sempre vai direcionar na base do fogo, sempre na base do fogo. Novamente, nós vamos ter vídeos que você vai poder assistir, vai te ajudar bastante. E reforço que é extremamente importante você ter um treinamento prático para combate a incêndio. Cuidados especiais de utilização. Examine visualmente a válvula da ampola. Se ao abrir a válvula o aparelho não funcionar, coloque-o longe das pessoas rapidamente, evitando a explosão indesejável do aparelho. Separe o extintor para recarga antes da reposição no suporte. Use o extintor o mais rápido possível para que não perca o controle da situação. Nunca use extintor de água, AG, nos incêndios classe C, que são os incêndios com materiais elétricos. Água pressurizada, princípio de funcionamento, a gente comentou, CO2 ou nitrogênio. Indicação, classe A. Então aqui podemos continuar. Aqui exemplo desse extintor.
Então aqui o extintor de água pressurizado, tá? Mostrando aqui um pouco do funcionamento dele aqui, né? Ó. Então o pino, né? A válvula, o manômetro, aqui a marcação dele, ó. Então nota aqui que é um extintor de água, porque ele já está deixando claro aqui, ó, água. E ele fala que você pode usar no classe A, no classe B não e no classe C não, tá? Então esse é um exemplo do extintor de água. Extintor de gás carbônico, dióxido de carbono, CO2. Qual é o princípio do funcionamento? O gás propelente é o dióxido de carbono, CO2, contendo 3/4 do gás no estado líquido, que é expelido de forma de nuvem. O CO2 é armazenado no cilindro numa pressão de 50 a 130 kg/força por centímetro quadrado. Indicação de uso: combate a incêndio classe B, gasolina, álcool, éter, querosene. E classe C, circuito de sobrecarga e instalações elétricas energizadas. Ponto importante aqui: posso usar o CO2 para líquidos, como ele comentou aqui, gasolina? Posso, mas eu tenho que ter um bom treinamento, porque se eu direcionar isso direto na gasolina, ele vai fazer com que esse produto que eventualmente está contido em algum local, pela pressão do CO2, comece a espirrar e vazar, sair do seu controle aquele incêndio que estava sob controle numa única superfície ou num único recipiente. Então, se você não tem tanta experiência, o mais indicado é que você use o extintor de PQS, pó químico seco, para casos com líquidos inflamáveis. Procedimento para utilização e combate: aproxime-se do fogo sempre a favor do vento, posicionamento de 1 a 2 metros do fogo, tire o pino de segurança e faz novamente aquele movimento de leque. Tem um outro ponto que eu preciso esclarecer aqui para vocês, importantíssimo. Essa distância é um parâmetro, uma referência. A verdade é que você vai depender do tamanho, né, e da proporção do incêndio, do princípio de incêndio, na verdade. Você vai sempre se aproximar desde que seja seguro para você. Se tiver que se aproximar a 1 metro do fogo, é muito provável que se já tiver alto esse incêndio, se é um incêndio que já está ali por alguns minutos, esse princípio de incêndio, você tem que ter uma roupa de aproximação, como esse bombeiro aqui. Tendo essa roupa facilita. Esse bombeiro aqui, tá? Não tendo isso, não se esqueça, é primeiro a sua segurança. Só depois que você fala, eu tenho certeza do que eu estou fazendo, eu não reparei a questão do vento. Por que a gente fala várias vezes sobre a questão vento? Você tem que ir a favor do vento para que o fogo não venha em cima de você. Então, como é que você decora isso? O vento tem que estar batendo nas suas costas, para que a hora que você se aproximar do incêndio, do princípio de incêndio, as labaredas estejam indo para o oposto a você. Então, uma vez que o vento bate nas suas costas, automaticamente as labaredas do fogo também estão indo para o outro lado, você está mais protegido ali. Acione o extintor uma única vez, na verdade 2 vezes. Você testou o extintor, tirou ele do local, fez um teste, ele tem carga, ele está funcionando, você conferiu o manômetro, você levou ele para a área. Quando você dá início ao combate, você aciona uma vez e não solta mais. Aciona o extintor, movimento de leque e começa a fazer o combate. Você vai começar a andar para trás, retornando quando você perceber que a carga extintora daquele extintor está terminando. Não espere acabar. Muito bom. Cuidados especiais aí na utilização, com esse extintor de CO2. Verifique visualmente, retire o pino de segurança. Eu vou mostrar uma imagem como retirar esse pino. Tire o pino, tire o lacre, a gente já vai ver sobre isso. Quando houver defeito no aparelho, não tente repará-lo, é óbvio. Recarrega o extintor antes da reposição no suporte, ou seja, todas as vezes que você usou um extintor, você não vai devolver ele para o lugar dele. Você vai usar e deitar esse extintor para que o responsável saiba que esse extintor já foi utilizado e providencie a recarga dele. Todos os extintores devem ser recarregados uma vez por ano. Use o extintor mesmo que você não usou, tá, senhor? Não tem que mandar para recarga, fazer a manutenção desse extintor. Use o extintor o mais rápido possível para que não dê tempo do incêndio se propagar, o princípio de incêndio se propagar. E ele não é tão eficiente com classe A, na verdade ele não é eficiente em classe A e nem em classe D. Aqui tem um exemplo desse extintor. E aqui, senhores, tem um equívoco, Eu percebi aqui agora que essa imagem, na verdade, não é de um extintor de CO2. Aqui está trocado, isso aqui é um extintor de água. Por que eu sei disso? Porque o extintor de CO2 ele não tem manômetro, tá? Então, esse manômetro aqui, ó, ele não existe, tá? No extintor de CO2. Ó. Esse extintor aqui, ó, não tem
manômetro, perfeito? Mas ele tem aqui sim um difusor, que inclusive você tem que tomar muito cuidado. O que é o difusor? Essa peça aqui, ó, vermelha aqui. Você tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque esse difusor, ele congela no momento que você usa o extintor. Se você ficar segurando, se você colocar sua mão ali, você vai ter a sua mão grudada ali. Então você tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Bastante cuidado com essa questão aí. Muito bom. Extintor de pó, PQS, né? E aqui tem o modelinho dele, ele sim tem manômetro. E ele pode ser utilizado aonde? Ele pode ser utilizado na classe B e na classe C. O pessoal não gosta muito de usar na classe C, que são os equipamentos elétricos energizados, porque ele pode, depois do uso, você não consegue limpar adequadamente o equipamento elétrico, ele pode corroer pequenas partes desse equipamento, né, componentes, vindo a degradar ali, diminuir a vida útil. Mas isso você só vai avaliar se tiver opção. Eu tenho o CO2? Ok, eu uso CO2. Não tem, é o pó químico seco mesmo e não tem problema nenhum. Ele vai funcionar também, tá? Bom, qual que é o procedimento? Aproxime-se do fogo, sempre a favor do vento, né? Tudo aquilo que a gente já viu nos outros extintores. Aperte o gatilho do cilindro, né? Nesse caso aqui, de CO2 ou de PQS, né? Vai ser, dependendo do extintor que você está utilizando. Aponte, né, para o local, base do fogo, e aciona ali até a conclusão e até esse incêndio ser controlado, esse princípio de incêndio. Cuidados especiais de utilização. Examine visualmente. Então isso aqui, senhores, se repete para todos os equipamentos. O ideal, na verdade, é que esse equipamento tenha uma inspeção mensal. Isso precisa, a norma pede que mensalmente alguém passe checando, né, o equipamento. Então é importante que a gente olhe isso, tá? Uma vez por mês ali, a equipe da brigada, uma empresa contratada, faça esse cheque aí. O extintor de pó químico seco, então a sua princípio de funcionamento, né? Idêntico aos extintores de PQS, entretanto, devido às suas características, deve ser usado o pó químico seco especial sobre o objeto de chama. Tá? O que ele está falando aqui? Então tem o PQS e tem o pó químico especial, tá? Que ele vai ser utilizado numa classe bem específica, que é a classe D. Tá? Aí, funcionamento mesmo do PQS, mas esse aqui é um PS, pó químico seco especial. Procedimento para utilização em combate, né? Siga o mesmo procedimento do PQS, né? Novamente ele confirmando isso. E somente para classe D, né? Ele tem um exemplo aqui do pó químico seco. Posso usar no classe B, posso usar no classe C. Tá? E em materiais para classe D será utilizado o pó químico especial. Olha lá. E existe um extintor específico também para essa classe, tá, senhores? Também temos o extintor de espuma. Não é tão comum encontrar esse extintor mais. No passado a gente via com mais frequência. Ele tem uma característica diferente, ó, né, dividido aqui no meio. Mas na verdade hoje não é tão comum extintores de espuma pequenos, né? Extintores maiores com rodízio, sim, esse a gente encontra. Recarga dos extintores. Então antes da reposição no suporte, todas as vezes que você usou o extintor, você tem que mandar ele para recarga. Usar o extintor o mais rápido possível, usar somente incêndios classe B, contudo poderá ser utilizado no classe A. Aqui depende, a gente está falando ainda do extintor de espuma, que é esse caso aqui. Não vou me apegar muito a esse detalhe porque não é um extintor muito comum hoje, como eu disse algumas vezes, tá bom? Tipos de extintor, aqui ele mostra alguns extintores. Aqui um extintor de espuma, bem antigo, né? Tinha um cilindrinho aqui do lado para você abrir. Aqui um extintor de CO2. Esse aqui um extintor aparentemente de água, tá? E aqui um outro extintor de espuma também antigo, tá bom? Extintor de CO2, por que a gente percebe que é ele? Difusor, não tem manômetro. Por que esse aqui aparentemente de água? Porque ele tem aqui, ó, pescador, tem manômetro. Mas por que você está falando aparentemente? Porque confunde um pouco com o de pó químico seco. Extintores de roda, né? Então aqui um P20, né, é o nome dele. Extintores portáteis. Esse aqui você vai ter aí bastante. Esse aqui é um extintor de água, dá pra gente ver pela etiqueta. Preciso decorar esses detalhes aqui? Não, não precisa, porque o extintor está aqui, ó. Ele mostra para você.
Pode usar aqui em água, não pode usar em inflamáveis, não pode usar em equipamentos energizados. E nós temos um caso aqui, um extintor diferente, que é o extintor sustentável, né? Então, afinal, não basta salvar uma vida, né? Prejudicando outros seres vivos. O objetivo é que todas as vidas sejam minimamente afetadas. Então, esse extintor aqui é um extintor relativamente novo, uma tecnologia nova, e ele não agride o meio ambiente. Então, por suas características especiais, o produto apresenta excelente desempenho para o controle de incêndios em aeronaves, em terminais aéreos, navios, portos, aterros sanitários, petroquímicas e mineradoras. Vamos às principais qualidades do produto. Então vamos conhecer um pouco mais aqui sobre esse extintor. No contato com o fogo ou substância química, o produto elimina de forma instantânea o combustível do gás, gases quentes, o que impede o fogo que retorne. O TASC SG, não sei se exatamente essa pronúncia, tá, senhores? Aqui, TACAS, talvez, ou TC, não tenho certeza como que tem sido a pronúncia, mas o TCAS-SG, pronto, serve para produtos polares e não polares. A água, que é um exemplo de polar, e o metano, que é um exemplo de não polar. Ao aplicar o produto em forma de espuma ou solução, ele não propaga hidrocarbonetos em combustão, já que elimina imediatamente os gases presentes no solo. Então, um extintor diferente, legal para a gente conhecer. Vai ter um videozinho para você também saber um pouco mais sobre ele, né? E seria mais ou menos isso, né? Vamos às principais qualidades do produto, né? Então, ao cair hidrocarbonetos em combustão sobre a espuma formada pelo extintor SG, o fogo acaba imediatamente, já que não necessita criar uma camada sobre o combustível para isolar gases presentes no local. A redução no uso de água e na concentração dos custos de logística, o que diminui o tempo de emergência e a quantidade de água contaminada para finalizar o processo do fogo. A melhoria da logística de armazenamento ao utilizar um único produto para diversos tipos de emergência, né? Isso com certeza iria facilitar e facilita bastante. A mistura do extintor SG é feita em água doce, salgada ou água industrial, com uma concentração de apenas 1%. Sistema mecanizado de motobomba que sai direto dos tanques portáteis, né? Então aqui já é um outro sistema maior, né? Caminhão-bomba, enfim, tem alguns pontos interessantes aqui, é uma tecnologia relativamente nova, que a Projetet, né, que essa empresa aqui, a Projetet, trouxe, bem legal, né? Você vê aqui que ele pode ser utilizado em qualquer circunstância, muito legal, qualquer classe. E aí temos os extintores, né, falando de roda, que nós vimos aqui. Os extintores deverão ser instalados em locais de fácil acesso e de fácil visualização. Os locais destinados ao extintor devem ser sinalizados por um círculo vermelho com bordas amarelas. Na verdade não é um círculo, é um quadrado, que tem um equívoco. Embaixo dos extintores do piso deverá ser pintado uma área de no mínimo 1 metro quadrado, não podendo ser obstruído de forma nenhuma. Aqui alguns outros exemplos, né, onde o extintor está localizado, alguns outros extintores. Sua parte superior não pode estar a mais de 1,60 m do piso. Extintores não poderão estar instalados em paredes de escada e não poderão ser cobertos por pilhas de materiais. Tem que preservar aquele espaço ali, 1 metro quadrado. Da instalação, deve ser visível para que todos os usuários fiquem familiarizados com a sua localização. Deve permanecer protegido contra intempéries e danos, né? Então por isso que é importante você ter ali um local adequado para você armazenar o extintor. Mais ou menos como nós vimos aqui, né? E nós temos desse tipo aqui com tampa, bem interessante. Deve permanecer desobstruído e devidamente sinalizado de acordo com o estabelecido na IT 15, sinalização e simbologia gráfica para projeto de segurança contra incêndio. Deve ser adequado à classe de incêndio predominante dentro da área de risco a ser protegido, ou seja, se eu tenho armazenamento de produtos inflamáveis, eu não vou ter extintor de água, eu tenho que ter extintor coerente, pó químico seco, por exemplo. Se eu tenho um data center, eu não vou ter um extintor de água, eu tenho um extintor de CO2. Então, o extintor tem que estar dimensionado com relação aos produtos que tem no ambiente. Isso o projeto já prevê. Deve haver a menor probabilidade do fogo bloquear o seu acesso. E o projeto é para isso, para definir melhores lugares para os extintores.
e por isso que esse projeto tem que ser aprovado pelo Corpo de Bombeiro. Detalhes, né? Aqui ele fala da sinalização, então aqui a sinalização que é a placa, a gente fala que é a sinalização vertical, a sinalização de solo, que é a horizontal, 1 metro quadrado, e aqui algumas informações importantes que precisam conter no extintor. Aqui uma caixa, né, para você armazenar, perfeito, seu extintor, bem interessante que exista isso, ele fica lá sol e chuva, né, você vai proteger, vai aumentar a vida útil. Novamente aqui falando de rótulos, tal, atendimento aí, piso 1 metro quadrado, as bordas amarelas. Piso acabado não precisa ter essa sinalização, é importante saber disso, tá? O que é um piso acabado? O escritório, por exemplo, na área administrativa ali, você não precisa ter essa demarcação de solo, mas tem que ter as marcações aqui, sim, verticais, indicando, né? Inclusive aqui você pode indicar se é um classe A, se é um classe B. Interessante. Então, aqui água, pó químico, CO2. As inspeções. Então, as inspeções deverão ser realizadas ali com controle mensal, né, por uma pessoa treinada, pode ser até um brigadista, que vai olhar sinalização, manômetro, vai verificar lacre se está rompido, vai fazer um checklist desse extintor. Inspeção e manutenção e recarga. Então, o selo de conformidade, lacre, conservação, pressão, né, através do manômetro, etiqueta, então vai olhar todo o equipamento ali. Selo, né, então esse aqui é o selo do Inmetro, tá aqui. Extintor recarregado, ele vai vir com essas informações aqui do mês da recarga. Dessa data você joga um ano para frente. E esse aqui, como é novo, né, um extintor novo, ele não vai ter essa informação. Então da data que você encontrou aqui, daqui a um ano você faz a inspeção. Um outro ponto importante que surgiu aí desde 2012 é essa marcação amarela aqui, ó. Na verdade não é a marcação amarela, é esse anel aqui, tá? O que ele representa? O ano da manutenção do extintor. Então desde 2012 até 2018, tá bom? Isso surgiu lá em 2011, começou a aplicar em 2012. E aí nós já estamos nas cores aqui de 2021. Então a cor branca, tá? Corzinha branca. Você olhou o extintor, esse anel é branco, opa, ele já foi feito manutenção esse ano, tá legal. Teoricamente, quais são os extintores que é para a gente encontrar na área agora, 2021? Ou verde, porque foi feita a manutenção em dezembro, então ele vai até dezembro de 2021, ou branco, que aí ele vai até 2022. Perfeito? Bom, podemos falar aqui sobre a capacidade desse extintor, tá? Selecione o agente extintor de acordo com a capacidade extintora. Esse conteúdo aqui, ó, ele tem 10 litros e ele tem a capacidade 2A. Mais para frente eu vou te mostrar o que é essa capacidade 2A, que eu vou mostrar agora. 2A, água, então extintor de água, 2A. Aqui a classe, ó, classe A, B, C, o tipo de extintor, tá? Eficiência de um extintor possui para apagar certa quantidade de fogo. Então ele atende a 2. Esse aqui atende 10B. Esse aqui 20BC. Então a classe, tá? E a capacidade. E essa capacidade a gente já vai ver mais para frente ali um pouquinho. Então aqui, ó, nesse próximo slide, nós entendemos um pouco melhor o que é essa nomenclatura. O que é o A1, o que é o A2, o que é o A4. Número de elementos, 50 elementos. Esses são os elementos, tá vendo? Então esse daqui, ó, ele atende 50 elementos. Então tem uma pessoa aqui para a gente ter uma referência. Então um extintor 2A, que é a hora que nós estávamos vendo aqui, ó, ele atende 75 elementos, que é mais ou menos esse tamanho aqui. Aqui tem um homenzinho, dá para você ter uma noção, né? 45 por 45 por 60. Então é uma cubagem, né? Aqui, dá para a gente fazer isso aqui em metros cúbicos. É essa a proporção que ele atende. E o seu projeto vai dizer isso. Você tem que ter um extintor de CO2, 6 kg, ou um extintor de CO2 que atenda... Aqui, ó. Vamos pegar o CO2 aqui, ó. 0,5 BC, 0,5 BC. E aí ele vai ter algo similar ao que nós vimos aqui. Ah lá, 5B é pelo tamanho da chama, né? Então aqui 1,60
75 é o nome da pessoa, a altura de uma pessoa, média, né? Uma altura média. E a chama aqui de 4 metros. Então o 5B ele atende a essa capacidade aqui. Legal isso, né? Aqui é o mesmo fator. Olha lá, 120B, olha o tamanho da labareda já, 22 metros, 24 metros, né? Extintores portáteis, né? Então aqui um extintor de água pressurizada. Então ele fala da pressão de trabalho, né? Que é 1,0 MPa ou 10,5 kg por centímetro quadrado. É legal essa informação, tudo, mas o que realmente eu quero te mostrar aqui que você não pode deixar de se atentar é o tempo de descarga desse extintor, que é o que está nessa coluna aqui, ó. Tá? Porque esse tempo de descarga, você tem aqui de 61 a 67 segundos para combater o incêndio. E aqui, de 10 a 8, olha esse tempo. 10 a 8 segundos para combater um princípio de incêndio com um extintor de gás carbônico. Tá? Então ele está falando aqui, ó, classe B ou C, agente extintor gás carbônico, você tem esse tempo para atuar. Vou pegar outros exemplos. Ó, bicarbonato de sódio, de 8 a 15, que é o pó químico, tá, senhores? É, extintor de pó químico. Pó ABC, que é o extintor mais moderno aí, né, os mais atuais. Ó, olha só, os tempos são bem curtos. Então o extintor, senhores, é para um uso rápido. Né? Os extintores portáteis eles são para um uso rápido, mas sendo feito da maneira correta são altamente eficientes, tá bom? Então aqui a gente tem, se você quiser dar uma pausadinha para você ver com calma todos eles, eu recomendo que você faça isso. Aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas pausa, veja com calma, tá? Toda a informação que está aqui. Perfeito? Então é isso, senhores. Eu vou finalizando essa aula aqui e a gente já se encontra na próxima aula, tá bom? Valeu!